conseguiram se identificar em cada caráter ou não? Porque o ideal é nós andarmos em todos os carrinhos, quanto mais misturado, melhor. Lembrando que quando nós temos apenas um, nos identificamos apenas com um, normalmente existe aí uma patologia. Por exemplo, alguém que se identifica apenas com esquizoide, possivelmente é um esquizofrênico, são patologias do caráter. Então, o caráter ele não é uma doença, ele é uma estrutura que o seu cérebro organizou e formou a pessoa que você é, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Só que aqui a gente brinca, coloca os desenhinhos para ficar lúdico, né? Mas esse estudo da análise de caráter é um dos estudos que considero muito profundo, talvez um dos mais profundos, né? Para vocês terem noção, a formação que eu fiz em bioenergética e análise de caráter, eu fiz 3 anos em Ribeirão Preto, de análise de caráter, e depois mais 6 anos em São Paulo, de bioenergética. Então, vejam quanto assunto tem, quanta coisa nós temos dentro dessa psicossomática de William Reich, de Grodeck, de Alexander Lowen, para estudar e para tentar aproximar sentimentos de estrutura física e emocional. É um trabalho muito bonito e muito valioso, e muito rico para a transformação das nossas vidas, né? Como acredito que vocês tenham percebido só com essa gotinha que nós jogamos, porque foi uma gotinha, 50 dias, né? Para vocês verem que é muito extenso. Sem contar que nós temos aí a biossíntese, que aprofundaria, que são 5 anos de estudo, a biossíntese, e aí ela aprofundaria com a nossa estrutura dentro do ventre materno. Então, é assunto demais. O curso de bioenergética, esse que citei para vocês, é uma faculdade de medicina, são 6 anos, né? Então, para vocês terem uma noção do que vocês estão estudando, que é coisa muito séria e que é um assunto muito rico, ok? Então, vamos lá. Vocês perceberam que o tempo todo nós estamos falando da sua relação com o outro, você e o outro e você. É isso que nós estamos o tempo todo demonstrando. A importância de você estar inteiro para, assim, você se relacionar com o outro. Então, se não tivesse o outro, eu precisaria desse tanto de estrutura e desses estudos? Não. Daniele, mas espera aí. Tudo não depende de mim? Sim. Por que eu preciso do outro? Porque o outro é o gatilho para aquilo que só depende de você. Então, nós estamos no aqui e agora, aprendendo a nos relacionar e, mais importante, aprendendo a nos amar. Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é a minha missão? Na verdade, não existe um propósito, uma missão. Nós estamos aqui para viver, evoluir e amar. O propósito é você que escolhe. Escolha o que você quer ser, o que você quer fazer diante dos dons que foram lhe dados. Quais são os dons que você tem? O dom da fala, você fala bem? O dom do acolhimento, você é uma pessoa acolhedora? O dom de cantar como a Nice? O dom de cozinhar, tem as mãos abençoadas para cozinhar? O dom de ensinar? O dom de negociar. Qual é o seu dom? Porque tem vários. Coloque em prática. Nós ficamos pensando que dons são apenas coisas extraordinárias. No trabalho espiritual que eu faço, muita gente chega para mim e fala assim: você sabe o seu dom, porque eu tenho um dom aparente, e é como se isso retirasse a grandiosidade dos dons que não é tão aparente assim. Vou dar um exemplo. Uma vez, a pessoa que me auxilia no trabalho espiritual, o Dr. Henrique, ele falou que um dos dons que eu tinha, assim, que estaria sempre ativo, seria o dom do acolhimento com um abraço. E normalmente a gente pensa que seria o quê? Nossa, o dom de cura, o dom de psicografar, o dom de falar em línguas e etc. E olha por que ele falou, né? O dom de acolher com um abraço. Então, qual que é o seu dom?
Esse é o seu propósito. Ah, mas eu não consigo perceber dom nenhum em mim. Então, crie alguma coisa para que você possa desenvolver. E assim você estará evoluindo. E principalmente faça com muito amor. Tá? Eu sempre brinco que ser mãe é ser empreendedora. Que muita gente falou para mim assim, Dani, nossa, mas você está estudando tanto, por que você não está colocando em prática? Há muitos anos atrás, né? E eu falava que eu ia esperar as meninas ficarem um pouquinho maior, né? Porque o meu empreendimento maior seria as minhas filhas. E isso também é um dom. Então, qual é o seu, seja qual for? Isso é importante de você identificar. Sendo assim, eu quero que você perceba a importância de relacionamento, que é o que nós vamos falar hoje e amanhã, para passarmos, né, para uma outra etapa. Relacionar é importantíssimo. Para que você não sofra nenhuma ação externa, você tem que ser como Tarzan. Aí você não vai sofrer da sociedade que conhecemos hoje. Você vai sofrer dos macacos como ele sofreu. Então, se você vive, você sofre a reação externa. Só que essa reação externa, ela vem não para exatamente moldar definitivamente, porque quando damos fim a alguma coisa, significa que não tem mais possibilidade de mudança. E não é isso. Na natureza, tudo se transforma, inclusive nós, ok? Então, o importante aqui é, eu fui moldada assim e eu posso moldar novamente, lembrando que a nossa energia, ela é amorfa. E aquilo que nós moldamos e construímos tem flexibilidade, portanto, podemos fazer de novo. Na Bíblia fala assim, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, né? O que isso quer dizer? O vaso ele é feito de argila, que é super moldável. Essa é a metáfora, a comparação. Então, podemos reconstruir todos os dias, inclusive. Chico falava o seguinte, eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso, a partir desse momento, fazer uma história diferente. Eu não vou colocar o fim, porque aí estou colocando finalidade, mas construir uma história diferente. Minha pergunta para você, sua criança está melhor? Nesses 28 dias, sua criança deu uma melhoradinha? Consegue perceber o que você fez por sua criança nesses 28 dias? Consegue perceber, seja um mínimo movimento, ou seja algo grandioso? Consegue perceber o presente que você deu para si mesma? Consegue perceber também o quanto é importante sermos autênticos? Isso traz saúde. Sermos pessoas sérias, comprometidas e disciplinadas e sermos pessoas alegres, brincalhonas e descontraídas. A junção das coisas. Você não vai mudar da noite para o dia, e isso vai gerando plasticidade devagar, mas já consegue perceber o seu progresso, o seu processo? Uns foram mais devagar, outros foram mais rápidos, outros pararam no meio do caminho e retomaram, e isso que é importante, que é retomar. Qual que foi o seu processo? O importante é estar melhorando cada dia, batendo o seu recorde cada dia. Vamos lá, nós temos 5 caráteres: esquizoide, oral, psicopático, masoquista, e aí o último tem 2. O último tem feminino e masculino porque tem genitalidade, histérica e rígido. Esses caráteres, eles evocam algo dentro da relação interpessoal. O esquizoide, ele evoca intelectualização. Ele praticamente não sente o corpo, ele tem uma cisão aqui, então ele é muito voltado à intelectualidade. Ele evoca essa intelectualidade. O oral, ele evoca maternidade. Ele é um caráter acolhedor. A evocação é maternal. O psicopático evoca submissão. Ele precisa de pessoas submissas a ele. Isso lhe dá segurança. Quando está todo mundo mandando demais,
ele começa a se sentir perdido, ele precisa da submissão. O masoquista evoca a reliação, as relias. Ele tem um pouco de dificuldade de sair do quadro de explodir. E a histérica e o rígido evocam competição. Esse caráter é muito competitivo. E, sobretudo se for homem, porque o homem por si só já é competitivo. Por quê? Porque o homem tem testosterona. Por exemplo, o homem tem 700, deveria ter 700 de testosterona. E a mulher 60. Então, se a gente for fazer um exame hoje, as mulheres de hoje em dia, devido à falta de feminilidade e à falta de sexualidade, as mulheres costumam ter 15, 20 de testosterona, muito pouquinho. E isso não é saúde. Precisa estar com a testosterona pelo menos a 45, 50. Depois vocês façam um exame. E o homem, se ele for fazer um teste agora, possivelmente, vamos supor na idade aí de uns 40 anos, ele vai estar aí com a testosterona a 500, 600. Então, o nível de competição, porque a testosterona, ela gera isso aí, tá? Ela gera outros hormônios. Então, o rígido, se ele for homem, ele é mais competitivo ainda. Mas é uma característica desse caráter. Tá? Depois, nós temos uma reação contra a transferência. O que é reação contra a transferência? Eu reajo de acordo com aquele sentimento que eu transferir para alguém. Vou explicar melhor assim. O que o esquizoide faz? Ele não foi rejeitado. Então, como que ele reage a isso? Ele recua. Ele tem um hábito de recuar. Ele não espera o resultado, porque ele tem tanto medo de ser rejeitado de novo que ele recua. Então, o recuo para longe é a reação contra a transferência do esquizoide. Do oral, passividade, dependência, indigência. O oral, qual que é a reação que ele tem contra aquilo que lhe aconteceu? Ele dá conta de fazer as coisas, mas ele coloca como se ele não desse. Ah, eu preciso de alguém para fazer isso, eu preciso de alguém para fazer aquilo. Ele é dependente. Ele gosta de ser dependente. Vamos supor num casamento. Ah, eu não separo de fulano porque eu não dou conta de viver sem ele por causa de questão financeira ou mesmo de questão emocional. Então, o oral, ele tem a reação voltada para isso. É como se ele falasse assim, aconteceu isso comigo? Então, agora vocês vão ver. O esquizoide recua e faltou para mim nutrição da minha mãe, então agora o meu marido me nutre, os meus filhos precisam me nutrir. É como se fosse uma obrigação para o oral. O psicopático, ele faz um exercício de controle. Ele quer controlar o outro e as situações o tempo todo. Precisa estar sobre os domínios dele. O masoquista, culpa e vergonha. Ele sente vergonha de várias situações. Às vezes não tem nada, ele começa a se sentir mal. Quando está numa festa, de repente ele começa a se sentir mal e diminuído porque ele achou que estava todo mundo mais arrumado que ele. Tipo assim, uma coisa simples. Ele tem muita culpa também. Como se sempre... Ele fala alguma coisa e fala, nossa, será que eu falei alguma coisa que desagradou? Nossa, será que eu fiz isso? Ele é muito preocupado, ele tem muita culpa e vergonha. E já a histérica e o rígido é o recuo para esconder-se. Então, para não mostrar a verdadeira identidade, esconde atrás de um diploma. Necessariamente precisa fazer uma faculdade, senão ele não é nada. Necessariamente precisa ter uma família bem estruturada. Então, o histérico e o rígido vão ficar casados para sempre, independente se tá bom ou ruim, porque ele tem que mostrar para a sociedade que ele é o cara. Então, ele precisa de diploma, ele precisa de filhos perfeitos, ele precisa de casamento perfeito, ele precisa de vida perfeita, ele precisa ser o melhor esposo ou a melhor esposa. Nossa, é muito cansativo, é exausto. Precisa ser bom para as pessoas, precisa ser o mais bonito, precisa ter o corpo mais bonito. É muito pesado para esse caráter. Depois nós temos uma comunicação por linguagem de cada um. Então, o esquizoide,
absolutos. Como se ele tivesse pronto uma ideia sobrenatural. Eu até gravei uns vídeos engraçados que eu vou soltar, depois mando para vocês, em que o esquizoide, eu faço esse papel e em determinado momento ele fala, eu sou a gota do oceano. Não, eu sou o oceano inteiro, e ele viaja. É uma comunicação que quando você conversa com o esquizoide, você fala, não, tá viajando, foi para Nárnia. O oral, ele comunica-se por pergunta. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E não para de falar. Ele fala muito e comunica-se perguntando. Ele não escuta a sua resposta. Você vai explicar, você está falando, ele dá uma viajada. Não, por quê, por quê, por quê, por quê? Então, ele não está absorvendo o que está sendo falado, mas ele está perguntando. O psicopático, por injunções. Ele é muito persuasivo demais. Então, seria um ótimo vendedor. O masoquista, por aversões e choramingos. Então, o masoquista, tudo que ele vai falar, ele está reclamando, ele é o zangão. Tudo ele chora, tudo ele reclama, tudo vai dar errado, ele é pessimista. Você fala assim, pensei em comprar, não sei, pensei em comprar uma lanchonete. Não, vai dar errado, tem lanchonete demais, óbvio. Mas tudo para ele vai dar errado. E ele reclama muito, é muito choramingo. E histérico e rígida, a comunicação são qualificadoras. Por exemplo, você viu que bacana da live da Maria. Quem é Maria? Maria, formada onde? Ela é o quê? Qual que é a importância dela? Porque se ela não tiver importância, eu não posso assistir. Vou receber uma visita. Para que eu a receba muitíssimo bem, ou eu amo de paixão, ou ela tem que ter um status social para que eu faça bonito. Caso contrário, não tem muita importância, não. Dilema. O dilema do esquizoide é: existir significa morrer. Por quê? Se ele se sente vivo, ele tem medo da morte. Ele tem medo de sair de si. É muito para ele sentir o corpo. Então, ele tem medo de sair de si. O dilema do oral. Esse eu acho um máximo, porque eu já fiz muito isso. Se eu pedir, não é amor. Mas se eu não pedir, eu não vou ganhar. E quantas vezes a gente faz isso, principalmente com o marido, né? A gente fala assim, eu joguei todas as indiretas possíveis, agora eu espero receber. Aí a cabeça do homem não funciona com indireta, já fica a dica para vocês. Aí o marido não faz. Como eu ficava brava. E ele falava assim, mas por que você não me falou que eu queria, que você queria? E eu dizia, eu falei, você não entendeu, ele falou, você não falou. Aí eu brinco, lembra que eu passei em tal lugar e comentei que era bonito? Ele, eu lembro, mas você não falou que queria. E na minha cabeça, se eu falei que era bonito, ele tinha que ter me dado de aniversário, de presente. Foi a minha estrutura oral naquele momento brigando. A minha estrutura oral brigava muito com o companheiro, né, com meu marido. Por quê? Eu queria que ele adivinhasse por mim. Então, o oral, ele tem isso. Eu não vou pedir. Porque se eu pedir, a pessoa tem que fazer sem eu pedir. Ela tem que fazer por livre e espontânea vontade. Mas como que ela vai saber? A cabeça dela é outra. O que está na sua não é o que está na dela. Olha como é difícil. Nós somos difíceis, gente. Nós somos seres difíceis. Não é verdade? E o psicopático? Ou eu estou certo ou eu morro. O psicopático tem uma tremenda dificuldade de errar. E quando ele erra, ele dá um jeitinho de falar o seguinte: eu errei, mas. É que você não entendeu o que eu falei. Então, o que ele falou, ele dá conta de, na sua frente, inverter a fala para te provar que ele não falou aquilo. Ou para como falar assim, é isso que eu estava falando. Já encontraram com pessoas assim? Que você fala alguma coisa, prova para a pessoa que está errada, ela vira na sua cara e fala, eu estava falando era isso. Você fala, não, você não falou isso. Falei, é que você não entendeu. O psicopático tem uma dificuldade enorme de errar. É como se ele errasse, ele fosse menor. E não é. Imagina esse psicopático sendo pai ou mãe. Coitado dos filhos, né?
Porque nós erramos como pais e mães, né? Às vezes nós temos que falar, filho, eu não sei, vamos pesquisar juntos. O psicopático tem essa dificuldade. Masoquista. Se eu me zangar, eu serei humilhado. Mas se eu não me zangar, eu serei humilhado também. Ou seja, eu serei humilhado de todo jeito. O masoquista tem muita dificuldade com esse sentimento de humilhação. E isso precisa ser muito trabalhado no masoquista. Porque fica difícil dele relacionar-se com outra pessoa. Porque ele vai sempre achar que ninguém gosta dele. Aí você tem que elogiar só ele, você tem que olhar só para ele. E aí, se você fala para ele assim, não gostei disso que você fez, o mundo cai, porque ele se sente tão mal que a defesa dele é ficar nervoso. A defesa dele é atacar. Na relação interpessoal, talvez uma das mais difíceis seja o masoquista nesse sentido, porque ele sofre muito, porque ele sempre acha que as pessoas estão o humilhando. E às vezes não estão. Elas expressaram a opinião delas e elas têm esse direito de falar o que elas quiserem. Agora, você imagina uma briga em que o masoquista está brigando com alguém e essa pessoa fala muitas verdades. É o fim para essa pessoa, ela se sente tão mal, tão depressiva. E ela busca aliados. E é tão sério que na busca por aliados, ela põe qualquer um no meio, sem perceber. O masoquista faz muito isso. Ele diminui pessoas que ele ama muito, para que ele não se sinta tão humilhado, para que as pessoas olhem para ele e falem, nossa, olha que pessoa batalhadora, olha que pessoa digna. E isso é muito sério. Para o rígido e para a histérica, qualquer alternativa é errada. Eles têm tanto medo de errar que quando eles estão aprendendo alguma coisa, eles ficam procurando mais erros para não gostar daquilo. Para eles começarem a achar que alguma coisa está muito correta, tem que ser algo ou que o toque profundamente, ou que seja extremamente social. Ele sempre fica na dúvida. Ele, pela fala, ele pode até concordar com o que ele acha que mais ou menos é correto, porque ele não expõe a opinião dele propriamente dita. Ele tem medo de expor a opinião e o próprio Deus, vou falar assim para exagerar, o punir. Como se ele não soubesse o que está dentro da nossa mente, né? O que nós somos. Mas a rígida e o histérico, todas as alternativas costumam ser erradas. Você fala assim, olha, para dar certo, faz assim. Ele fala, eu já fiz. Então faz assado. Também já fiz, não deu certo. Então faz a terceira opção. Já tentei a terceira, mas não tem mais nenhuma. Então não tem jeito. Toda alternativa que você entrega para a histérica e para o rígido não dá. Porque ele tem que estar certo, né? Também. Então, e você não. Então, toda alternativa que você entrega para o rígido costuma estar errada. Declaração mascarada. O que é isso? Qual a declaração que cada caráter faz? Só que é uma declaração mascarada. Por quê? Ele quer o inverso daquilo. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele quer o inverso. Só que o que ele apresenta é uma defesa. Por isso que é a declaração mascarada. Tá? Do esquizoide eu o rejeitarei antes que você me rejeite. Na verdade, o esquizoide, ele não quer, não é ficar sozinho e ser rejeitado, ele quer abraçar, ele só não dá conta. Então, quando você vai trabalhar com um esquizoide, devagarzinho, você tem que entender que ele só não consegue socializar direito, mas ele quer. No fundo é o que ele quer, ele não consegue. Oral. O oral não preciso de você e não pedirei. Na verdade, ele precisa, mas não que você faça tudo por ele, porque ele acha assim, eu não preciso de você. Ao mesmo tempo, ele acha que você é obrigado a fazer por ele. Então, ele não está precisando, já que você é obrigado. Então, o oral, ele tem que reconhecer que ele precisa, ele tem que fazer pelo outro. Não só o outro fazer por ele. Psicopático. Eu estou certo, você está errado. Não. Ele fala isso mesmo sabendo que você está certo. Então, o ideal olha, dessa vez eu estou errado e você está certo. E isso está tudo certo para nós, está tudo bem.
Ele precisa se permitir errar. Isso é saudável para ele. O masoquista, eu mesmo me mato, eu mesmo me magoo, mas eu não permito que você faça isso comigo. Então ele afasta as pessoas dele. Quando o clima tá tudo bem, quando tá bom demais, o masoquista dá conta de atrapalhar, porque ele não suporta estar tudo bem. Então ele prefere que se ferir logo. Não, deixa eu me ferir logo antes que eu entre num clima tão bom que depois eu vou sofrer mais. Olha para vocês verem que loucura que o masoquista faz. Então presta atenção, tá tudo bem? Mantenha. Estar tudo bem significa ter discussão também. E mesmo assim está tudo bem. Mas o masoquista, quando tá tudo bem, tem uma discussão, o mundo cai. Ele não entende que faz parte do convívio, a discussão, o não concordar. Isso faz parte. A rígida e a histérica. Adoro. A rígida e a histérica, qual que é, portanto, a declaração mascarada? Ela fala para você o seguinte, ou ele, sim, mas... Entendem agora como faz, como vai casando? Espero que vocês estejam entendendo. Numa situação, ela concorda, mas tem algo que ela tem que colocar. Por exemplo, você gostou do meu trabalho, né, manual? Gostei, mas poderia ter colocado uma florzinha aqui. Você gostou de alguém declamando um poema? Gostei, mas por quê? Porque ela tem dificuldade de elogiar o outro de forma que o outro fique aparente e luminoso. Então, você precisa mudar. Preciso, mas fulano também precisa. Você precisa fazer isso. Preciso, mas você precisa falar não. O que a histérica falaria, ou rígido? Ah, eu preciso parar de ajudar, mas não consigo. Mas é muito difícil. Mas, tá? A última coisa da relação interpessoal é a declaração do eu superior. O que significa isso? É uma declaração que, se você consegue fazer, você consegue aproximar da autenticidade. O esquizoide. Eu sou real. Eu não sou um ET, eu não sou uma fada, eu não sou um elfo. Eu sou real, eu sou humano, eu existo aqui na Terra. Do oral, eu estou satisfeito, eu estou realizado, não um saco sem fundo. Eu estou satisfeito, eu estou realizado. Do psicopático, dou-me por vencido. O dia que o psicopático falar assim, eu entrego, você está certo, é uma vitória para a vida dele. Dou-me por vencido. Masoquista, estou livre. Livre dos meus julgamentos, dos meus pensamentos, que alívio. O masoquista tem que sentir alívio. Ele tem que sentir uma liberdade. E o rígido e a histérica, eu me amo, eu me comprometo. Eu entrego o coração, porque o histérico e o rígido têm uma dificuldade enorme de entregar o coração. Eu me amo, eu me comprometo naquilo que é possível que eu faça. Essas são as características, para a gente finalizar, né, o trabalho da análise de caráter. Essas são as características e no seu material de PDF tem um quadro com todas essas características que eu coloquei para vocês, tá? Então, o que eu preciso que vocês façam? No último quadrinho embaixo está assim, declaração do eu superior. Eu preciso que vocês façam a declaração do eu superior, porque o restante é mostrando uma estrutura que existe. O antídoto é a declaração do eu superior. Ok? Então, leiam o PDF, pequenininho o PDF de hoje, justamente por causa dessa tabela. E o antídoto está na declaração do eu superior. Ainda vamos falar de relacionamento, ainda é preciso. E eu gostaria que vocês olhassem esse PDF, está lúdico, está gostoso de olhar. E é exatamente o que eu falei hoje aqui. Ok? Então, analisem por quê? Porque agora eu preciso que vocês tenham um entendimento um pouco maior sobre os caráteres para nós entrarmos em outras questões. Ok? Combinado? Espero que estejam todos bem.
Amanhã é uma linda segunda-feira de gratidão que vai começar. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.